Bom dia, minha gente. Quarta-feira, até que agradável aqui em São Paulo. Estamos indo aí para o batente de sempre, né? Já estou até ouvindo aqui na obra o barulho do martelo, enfim, né? Vou tentar dar uma desviada aqui, que eu pensei que por ser antes das 8 horas da manhã eles não estariam trabalhando, mas estão. Bom, hoje eu quero falar da lacração, né? Quero falar da lacração. Por que eu quero fazer isso, né? Eu vejo que nossos deputados, principalmente os deputados da direita, né, tem esse problema, é um problema recorrente, né? Eles acabam ocupando uma parte enorme do tempo deles, se portando como se eles fossem influencers da internet. É muito CEPAC, muito corte, muita live, muita lacração, né? E pouca ação no final das contas. Pouca ação no final das contas. Por mais que a realidade ofereça excelentes oportunidades para que eles ajam, né? Eles ficam na internet perdendo o tempo deles e o nosso, né? E aí eu quero dizer o seguinte, né? Lacração por lacração, eu sou mais as minhas, né? Porque pelo menos eu não custo nada para ninguém, né? Eu sou de graça, né? Eu que pago as minhas contas, é eu que, né, cuido da minha própria vida sem ter a dependência do Estado, a dependência de verba pública, desse tipo de coisa. Então isso é uma coisa, né? Eu vi ontem, né, na internet, uma lacração, né, um post, né, um banner do Eduardo Bolsonaro, falando do Frota, né? Que o Alexandre Frota foi auxiliar jurídico lá da turma do Alexandre de Moraes, aqueles juízes lá da Suprema Corte. É uma denúncia interessante, é uma denúncia lógica, é uma denúncia até engraçada, né? Você vê o Alexandre Frota, de certa maneira, assessorando todas as perseguições lá no STF e no TSE. É interessante ver isso. Só que isso não, o papel de um deputado não pode se limitar a isso, né? Ontem, por exemplo, né? Quero dar um exemplo aqui. Ontem, por exemplo, o STF mais o Executivo e o Legislativo se reuniram para debelar a crise das emendas PIX, né? Parece que chegaram lá a algum tipo de acordo. E eu quero dizer o seguinte para você, né? Há quanto tempo esse assunto das emendas impositivas ou do orçamento secreto está rolando na sociedade e no Congresso? Quanto? É desde a época do Bolsonaro que isso está acontecendo. Desde a época do Bolsonaro, quando começou a história das emendas impositivas, né? Ou das emendas do orçamento secreto, ou enfim, né? Ou as verbas orçamentárias, né? Aumento das verbas orçamentárias para os parlamentares e tudo mais. A gente acompanhou esse processo todo. E esse processo continuou se arrastando sem que o Congresso Nacional tomasse nenhuma medida, nem esquerda, nem direita, nem centrão, ninguém se posicionou. Aí veio o Flávio Dino, um notório corrupto, um notório comunista, e botou o dedo na ferida. Então, resulta no seguinte, né? Enquanto esses deputados de merda ficam lacrando, né, a esquerda fica fazendo política, né?
Eu até vi um meme hoje, né? Meme até engraçadinho, né? Que a esquerda não sabe fazer meme, mas a esquerda sabe fazer política, que é muito mais importante do que fazer meme, muito mais importante, né? Então, o que aconteceu ontem, né? Voltando aí ao Barroso, não vai resolver a questão, né? Aí eu quero dar um outro exemplo de deputado que age, né? Enquanto eles estavam almoçando lá, a Carol Detoni, que é uma deputada do PL de Santa Catarina, e ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a Carol Detoni simplesmente pegou a proposta de limitar os poderes do STF e colocou para discutir na comissão. Isso é agir, isso não é meme, isso não é lacração de internet, isso é ação, né? Então você veja, né? Estou querendo comparar aqui e estou comparando, né? Essa é a história aí do Alexandre Frota e a Justiça, mais o Eduardo Bolsonaro lacrando em cima. Estão comparando isso com a atitude da Carol Detoni. Pode ser que a atitude da Carol Detoni não dê em nada, que ela seja derrotada na comissão. Mas ela teve coragem de colocar o tema para debater. Ela teve a coragem de confrontar o STF diretamente. Por quê que ela fez isso? Porque ela sabe que esse problema não vai se limitar a essa solução amarrada com barbante. Não vai se limitar a isso, né? Então, ela já está tomando ações para se prevenir no futuro, né, dos reflexos que esse arranjo, né, estão tendo. E se vocês viram a imprensa ontem, né, Barroso foi fazer o anúncio do acordo que eles fizeram entre Executivo, Legislativo e Judiciário, e o Barroso inicia a sua fala dizendo que o STF não pode participar de discussões políticas. E era exatamente isso que eles estavam fazendo, uma discussão política que redundou numa decisão política que faz com que os recursos sejam sangrados e divididos entre as três gangues: a gangue do Congresso, a gangue do Executivo e a gangue do Judiciário, né? Todo mundo agora quer botar pitaco no orçamento. Como a gente está aqui no Brasil, a gente sabe, né? Toda vez que entra um agente público, né, para discutir um tema orçamentário, a gente sabe que o orçamento vai subir e que os impostos vão subir. Então, eu queria uma ação do Eduardo Bolsonaro e dos nossos deputados de maneira geral que redundassem em reflexos no mundo da realidade e não no mundo da internet. Esse mundo aí eles podem deixar com a gente dá conta dele, né? Agora, é lá no Congresso que a coisa está realmente, digamos assim, precisando de uma mudança de atitude, né? Eu quero destacar aqui um deputado, junto com a Carol Detoni, que tem sido exemplar nesse sentido, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele tem colocado o dedo na ferida e tem feito diversos eventos públicos, para discutir os reflexos da Constituição de 88 na nossa sociedade. É o único que está fazendo isso. É o único que está fazendo isso, que está se prestando ao papel de permitir que as pessoas possam discutir com ele as suas opiniões. Porque o restante é tudo louco para fazer CEPAC, fazer aqueles eventos, né, que só eles falam, você fica na plateia e eles ficam lá em cima, lá no palco, eles pegam o microfone e dão as ordens daquilo que eles acham que a gente tem que fazer. Votem no Nunes, né? Se submetam a Valdemar da Costa Neto, porque eu já me submeti. É exatamente esse tipo de atitude
que está levando a essa crise de hoje, né? Eu tenho visto alguns, né? O último foi o Malafaia, né? O Malafaia deu uma carraspana no Marçal, porque o Marçal disse que tinha medo, né, de fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, porque isso podia levar à indicação de mais um comunista no STF. Bom, o Marçal só estava reproduzindo algo que ele ouviu de outros direitistas ligados ao PL. Porque para justificar, né, a preservação do Xandão, eles usam esse tipo de argumento, né? Podem ver que é gente geralmente ligada a partido político, ligada ao governo do estado, né? São esses tipos de direitistas que estão na máquina e têm medo de um eventual, digamos assim, conflito de interesses entre os poderes, que isso pode afetar a posição deles no governo, a posição profissional deles. Mas isso é o que acontece com quem não sabe fazer nada, né? Com quem vive de política. Então, um direitista, uma pessoa de direita, tem que ter alguma relevância no mundo da realidade, e não só no mundo da política. Então é isso que eu queria deixar claro aqui. E só para finalizar, destacar, né, que o Luiz Felipe fez um meme há coisa de uns 15 dias atrás. Ele dizia no meme dele que o voto no Ricardo Nunes levaria, né, se ele fosse eleito, levaria ele em uma semana no máximo a sentar no colo do Lula, depois de obter o voto dos conservadores. Foi uma lacração? Foi uma lacração. Mas depois disso, muita gente da direita foi apoiar o Marçal. Percebe? Então a lacração só tem sentido quando ela tem reflexo na realidade. Então é isso aí, minha gente. Boa quarta-feira. Muito bom dia para vocês todos. E um beijo a todos.